Ajeitando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo. Gabriel entrou. Caroline. Lari Ramalho. Carolina Silva. Raíssa. Vamos dar um tempinho para o pessoal ir entrando aí. Tá ouvindo bem o meu som aí? Não estou usando o microfone só do celular mesmo. Ver se está tudo certo aí. Vai me dando um feedback aí, Douglas Rodarte. Dá um feedback se o som tá legal aí, Douglas. Tá chegando bem. Alejandro, Henrique, Caetano. Sejam bem-vindos todos vocês. Matheus Borba, Leandro Divino, Pedro Gomes, Arthur Costa, meu brother, Arthur, Rafael, RPM. Tá legal, Douglas, obrigado pelo feedback aí, querido. Fernanda, obrigado, tudo bem? André Gebrim, André Gebrim, como é que tá, meu querido? Meu futuro médico, doutor André Gebrim, já tá quase formando, doutor André. Ramon, Dani Viana, minha personal trainer, tá aí, ó. Precisou de personal, Dani Viana 77, sabe tudo. João, Arthur Costa, ei Jovas, fala Arthurzão. Ai, ai, Adora, matando saudade dos meus alunos. Clara, Dudu, Zanelati, ó o Zanelati aí, velho. Isabela, só um minutinho, viu pessoal, só dar mais um tempinho. Meu sobrinho Samuel, coisa mais linda do tio, tá aí. Laura Guerra, que saudade, Laura. De Cunha, Gabi Zanelati, ó, a família tá toda aí. Professor Vitor Hugo, Gabriela, Hayashida, olha o Sanzinho aí, ó. Sanzinho nada, o cara tem quase 2 metros, velho. Maria, como é que você tá, Emiliano? Coisa boa, saudade também. Sidney Júnior. Um minutinho, viu, gente? Vamos esperar o pessoal acabar de entrar aí, porque nosso assunto aqui, ele tem começo, meio e fim. Lulu, Maria Luísa, Mari Nascimento, Amanda Bertz, Sara Azevedo. Vamos lá, Júlia Martins. Seja bem-vindo todos vocês. Clara, Thay Rodarte, ó, Tainara, ó. Tainara Rodarte. Caio Hoffman, Paulo Oliveira. Oi, Paulo, tudo bem? Não estava na última aula, hein, Paulo? Gabi, Thaís Rodarte, melhor professor de História da Vida. Tainara, gente finíssima. Chegou chegando, né? Saudade seu. Não é porque seu pai está longe, você não tem que vir aqui visitar a gente. Vem aqui pra gente rir junto. Alailson Dias, Letícia Mendes, Ana Clara Ribeiro. Tava sim, Paulo, tava te alugando. Você participou ativamente da aula, dando energia para a aula. Douglas Rodarte, Leandro Divino, Aline Scherer. Tá me prestigiando, Tainara. Nunca faltou minha aula. Obrigado, Paula. Vamos ficar 2 semanas aí, né? De quarentena de 15 dias. João Carlos. Não, mas nós vamos fazer um esquema, João. Vê se a gente se encontra umas 2 ou 3 vezes por aqui. Vamos discutir temas, né? As redes sociais permitem isso aí. Aline, boa noite, Aline. Ó o Ivo, bacana, Ivo. Bom que você tá aí. Cadu Macedo. Ana Clara Ribeiro. Cantar a música do Milton. O povo aqui é resenha, menino. Lívia. Aguenta, a hora que bater 100 eu começo. Falta só 7. Aí o restante vai nos acompanhando aí. Isso, vamos sim. Vamos fazer a aula. Inclusive, Paula, lá pro pessoal de Rio Verde, depois a gente vai conversar, ver se a gente faz um negócio. Exatamente.
não só o pessoal de Rio Verde, imagina, bobagem minha, todos aqueles interessados na UNRV, tá? A gente vai fazer um sisteminha, daí a gente vê de que forma a gente pode ajudar à distância, vamos gabaritar aquela prova lá, né? Obrigado, Caio, obrigado, cara. Fico agradecido. Famoso Jeová, deixa o famoso saber disso. Bom, meus queridos, sejam todos bem-vindos, né? Tem mais gente chegando aí, Leroy, saudade das suas aulas, então vamos matar essa saudade agora, Leroy. Então veja, nós optamos por uma temática que é o que o mundo todo está falando, né? Não estamos inventando nada aqui, e provavelmente naquilo que tange a atualidade, nós não vamos falar muita novidade, já tá ouvindo sobre coronavírus aí há 3, 4 semanas para cá, intensamente. Obrigado, Aline, obrigado, Fernanda, obrigado aí ao Leandro Divino. Desabilita o chat. Aí você me apertou, velhote, que eu não tô ligado. Como é que eu faço aqui? Me orienta aqui. Meu filho tá lá em cima. Como é que eu desabilito o chat aí? Pra gente começar. 99. Mais um aqui, eu desabilito o chat. Ah, mas o chat é legal, velho. O chat a gente não vai tirar meu foco aqui, não. Tá? Pode ser? Pode ser com o chat mesmo? Me dá o feedback aí. Pode ser com o chat mesmo, Douglas? Você acha que com o chat ou sem ele? Para mim é legal, porque eu vou vendo as perguntas, vou interagindo, tá? Não vai dar para eu responder todas, não, mas exatamente. É o que a Tainara está falando. Vou deixar aí. Bom, vamos lá então. Temos 108 já, então tá atendido. Então veja bem, queridos, o barato de você estudar história é porque não há nenhum assunto, se você for pensar bem, que já não tenha acontecido na história da humanidade. Pensa bem, economia, religião, sociedade, ideologia, qualquer coisa que você venha pensar, qualquer temática que você venha pensar, ela já aconteceu em algum momento, né? A história da humanidade é uma história de continuidade, né? Eu costumo dizer isso em sala de aula, nós não caímos aqui por acaso, ou de paraquedas, como se não tivesse nenhuma conexão com o passado. Não existe isso, né? Todos nós carregamos aí todo o legado, toda a influência dos nossos ancestrais, né? Ancestrais históricos que por aqui chegaram a milênios, inclusive, e tal, né? Não teríamos nem de longe uma vida confortável, não fosse as conquistas, por exemplo, da pré-história, né? Então, obviamente, não teríamos o fogo, não teríamos aí os benefícios da pré-história, a sedentarização, a domesticação dos animais e tudo mais, certo? O Douglas está falando, só perguntamos quando você autorizar. Então, vamos fazer isso, tá? Quando eu abrir para vocês participarem, que aí agrada todo mundo, legal? Combinado assim? Então, o chat vai ficar aí, mas aí só vai fazendo pergunta de acordo com o andamento da nossa fala. Bom, mas eu estava dizendo então que nós somos continuidade, né? A história da humanidade é uma história de continuidade, seja de um modo geral a história da Europa, seja a história do Brasil, né? Para os meus alunos de história do Brasil, a gente sempre fala isso, né? A economia brasileira, ela meio que se reproduziu ao longo desses 500 anos, ou mais de 500 anos, e assim os comportamentos, as relações sociais, as relações de trabalho, enfim. Então, falar sobre epidemia é buscar no passado histórico alguns eventos. Para quê? Qual é a finalidade? Não só para que nós possamos aumentar o nosso arcabouço, nosso conhecimento sobre o tema, né? Fazer conexões é sempre muito mais interessante do que falar pura e friamente, como se isso fosse um episódio inédito da história da humanidade. Não é, como eu disse, nada aqui, quase nada vai ser inédito. Tudo que acontecer já aconteceu em algum momento algo similar, né? Segundo a máxima da história, que ela sempre se repete, primeiro como tragédia, como farsa, segundo, depois como tragédia. Então, nada do que vai acontecer já não tem acontecido num passado histórico. Pois bem, então, Dória, seja bem-vindo. Então, olha só, a história das epidemias, na verdade, vírus e bactérias acompanham o ser humano desde sempre, né? Então, se eu fosse fazer um recorte histórico,
sistemático, eu voltaria lá na antiguidade, né? Poderia mencionar aí alguns eventos da antiguidade, por exemplo, entre os gregos, sabido por nós a história que durante a guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, por exemplo, um dos fatores que teria levado à vitória espartana na guerra do Peloponeso foi uma peste que se abateu sobre a sitiada cidade de Atenas e que dizimou quase que toda aquela cidade-estado, a população de toda aquela cidade-estado, né? Então, lá na Grécia Antiga nós temos esse evento. Nós passando por Roma, pela história de Roma, nós temos tantos outros eventos, né, de epidemias que marcaram o Império Romano. A peste, inclusive, foi uma delas, né? Outras variáveis da peste. Existe uma versão aí, defendida pelo Tito Livio, que é um historiador romano, que diz que o incêndio criminoso em Roma, que alguns atribuem ao próprio imperador Nero, teria sido ocasionado para conter o avanço da pestilência. Roma cresceu demais, você tem que levar em consideração que Roma é a primeira capital ocidental a ter 1 milhão de pessoas na capital. É fundamentalmente uma urbe, né? Então Roma tinha 1 milhão de pessoas no século I depois de Cristo, primeiro século depois de Cristo, 1 milhão de pessoas morando em Roma. Roma mesmo, propriamente. E se você levar em consideração que é a próxima cidade, a próxima metrópole, né, a próxima capital, melhor dizendo, ter 1 milhão de pessoas vivendo na sua capital, depois de Roma, foi Londres, na Inglaterra, no século XIX. Veja a distância. Roma do século I depois de Cristo, Londres no século XIX. Então, Roma tinha um contingente populacional significativo, né? E é claro que quando você tem essa condição de muitas pessoas, esse tumulto e tudo mais, você tem acompanhado com isso as questões sanitárias e as epidemias, né? Então, passando de Grécia para Roma, para outros momentos históricos, o meu primeiro recorte mesmo aqui, para a gente começar, e agora que a gente está começando, até agora tudo só no ambiente da introdução, vou até me ajeitar aqui agora, arrumar aqui o penteado. Então, muito bem. Para a gente começar mesmo, meu primeiro recorte é a maior pandemia da história da humanidade, a peste negra. A peste negra se abateu sobre o continente europeu, né, por volta ali de 1350, ela é do século XIV. A peste negra, também conhecida como morte negra, ela é uma doença que originou lá no continente asiático. Ela vem ali daquelas relações que você tinha entre os comerciantes italianos, principalmente os genoveses, com o mercado oriental, com a China, com a Rússia, com aquelas regiões que hoje correspondem ao Afeganistão. Então ela é uma doença originária da Ásia, o que é muito curioso, né? Porque o que nós estamos vivenciando agora é exatamente uma réplica disso, né? Uma doença, uma epidemia que começa na China e que será propagada para o mundo todo. Foi assim com a peste negra, né? A peste negra é uma doença originalmente asiática e que será trazida para dentro da Europa, né, pelos comerciantes genoveses e venezianos, o que é outra curiosidade. É uma doença que tem sua origem, né, uma epidemia que tem sua origem na Ásia e que tem como maior centro de propagação dessa epidemia na Europa a Itália. Veja só a similaridade, né? Uma doença que hoje nós temos aí o coronavírus, que começou lá na China, né, e que tem na Europa hoje o maior centro de propagação, ou pelo menos os maiores índices, né, de contaminados e de mortos, a própria Itália. Então é uma coisa meio, né, até irônico isso aí, né, uma triste ironia. Pois bem, então a peste parte do continente asiático, chega na Europa através desses comerciantes italianos, genoveses, venezianos. É verdade que os europeus criaram mecanismos de tentativa, pelo menos, de contenção da doença. O termo quarentena, inclusive, que hoje nós todos estamos obrigados a uma quarentena à la brasileira, né, de 15 dias, à la goiana, né, de 15 dias, mas enfim, a quarentena é um termo que foi criado naquele contexto histórico. Os navios eram obrigados a ficar ali 40 dias atracados, sem que a população, né, desembarcasse, para que essa doença não adentrasse o continente europeu, não é verdade? Até porque, o que acontece? A Europa do século XIV, eu estou em 1348, 1350, é um continente completamente vulnerável. Seria o pior cenário imaginado
para que uma epidemia da grandeza da peste, né, o poder de destruição da peste, entrasse no continente europeu. Seria uma loucura. Nós estamos falando de uma Europa em que as cidades eram pequenas, abarrotadas, as pessoas empinhadas, né? As condições sanitárias era a pior possível, né? Uma Europa de esgoto a céu aberto, uma Europa em que esse europeu do século XIV não tem hábitos de higiene nem próximos do que nós temos hoje. Há relatos aí, por exemplo, o autor Mark Bloch, num livro chamado A Sociedade Feudal, chega a dizer que na maioria dos países europeus a média era um banho por ano. Um banho por ano. Então uma Europa dessa, né, onde o cara toma um banho por ano, onde as cidades estão abarrotadas, onde o esgoto é a céu aberto, onde as condições de vida são as mais precárias, uma doença do porte da peste entrar, dá para imaginar o tamanho do estrago, né? E foi o que aconteceu. Apesar da quarentena, o que acontece, né? Os ratos contaminados que vieram nos porões desses navios genovês venezianos, através das cordas, né? Quando você ancora o barco ali, você amarra ele ali no ancoradouro e aí pela corda o rato passa, né? E esses ratos adentraram, contaminados com a Yersinia pestis, essa é a bactéria, eles entraram no continente europeu. O rato contaminado tem a pulgazinha que pica ele. Picou ele, o que a pulga faz? Já que o rato morre, porque o rato morre. A peste é uma doença que primeiro ela vitima, melhor dizendo, o rato, né? O rato morre. Aí a pulga, quando o rato está morrendo, ela abandona o corpo do rato e vai picar o ser humano. E aí ela transmite a doença do rato para o homem. A peste, ela se manifestava de duas formas. A chamada peste bubônica, que é quando você tem as dos bulbos, né, dos gânglios, né, das axilas, na virilha e tal, e provocava dores horrorosas, provocava sangramento por corpo todo. Hoje você chamaria isso de septicemia, infecção generalizada, a pessoa vomitava sangue, a pessoa brotava sangue da pele, né, enfim, uma coisa horrorosa. Então, e você tem a peste pneumônica, né, aquela que é transmitida a partir das relações humanas mesmo. E aí perde-se completamente o controle, imagina, né? Não tem nenhum mecanismo capaz de controlar uma doença, né, nessa proporção. A peste se propaga numa velocidade absurda na Europa, né? Ela entra pela Itália, mas ela não se limita à Itália, porque você já tem as conexões, né, desses mesmos comerciantes italianos que conectavam outras rotas econômicas. Então a peste ela será ampliada por toda a Europa e assim, você pega o mapa da Europa depois, tenha lá a curiosidade de digitar no YouTube, né, o avanço da peste através da Europa. É impressionante, impressionante. Ela cometeu o continente inteiro. Nós estamos falando de uma epidemia, né, que nesse caso não é mais uma epidemia, é uma pandemia que matou metade da população do planeta. Você não está ouvindo... desculpa, metade da população, entre um terço, eu estou falando igual o Renan Filho aqui. O filho do Renan Calheiros estava lá acho que ele é governador de Alagoas. Eu fui falar que essa pandemia, eu fui criticar o cara, falei igualzinho. Ela se estenderá por todo o mundo e até por outros planetas, o que eu acabei de falar aqui, né? Não. A peste matou um terço da população da Europa, né? Estou falando de uma pandemia muito mais localizada ali. Ela parte da Ásia, mas localizada, principalmente o epicentro dela é a Europa, né? Muito bem. A Fernanda está dizendo que sim, que eu vou deixar a live salva, porque não está conseguindo ver. Então, peraí, Fernanda, vamos ver como é que a gente faz aqui. Vamos desativar essas conversas, até porque, nesse momento aqui, eu não estou conseguindo te ver o que vocês estão escrevendo aí. Só um minutinho, turma. Como é que desativa aqui as conversas? Meu filho Fernando, que está me ouvindo, desce aí, vem cá. Fernando vai descer aqui para me ajudar. Fica aí, Fernanda. Não vamos desativar as conversas, até porque, né? Depois eu ativo aqui. Vai me ensinar aqui, viu? Aguenta aí. Então, eu estava dizendo, a peste, ela matou entre um terço e quase a metade da população da Europa. Os números são aí em torno de 50 milhões de mortos. 50 milhões de mortos. É um número muito grande. Já pedi aqui, Vinícius, meu filho. 50 milhões de mortos. Só um minutinho aqui, tá? Fernando já está descendo aí. Fernando!
Ô, Fernando, me ajuda aí, velho. Nós estamos ao vivo aqui, eu tenho que desativar esse trem aqui. Muito bem. Então, dois tipos de peste: a peste bubônica e a peste pneumônica, né? Aquela que é transmitida através de uma pneumonia mesmo, né? Claro que aí uma tosse, aí aqueles fluidos corporais. E esse é um momento grave, né? Porque no primeiro momento é de rato para o homem, depois é do homem para o homem. Me ajuda a desativar aqui os comentários. É um pedido geral da galera aqui. Tá. Samuel ou Fernando, seu corno, desce e ajuda seu pai. Tá aqui o Fernando. Mala. Tá bom, peraí. Desativar comentário. Pronto. E quando eu quiser ativar? Aqui, ó, tá vendo? 3 pontinhos aqui. Apertou, ativar. Beleza. Turma, já tô craque agora. Tá desativado os comentários. Obrigado, Fernando. Nada. Samuel, obrigado pela puxada de orelha. Bom, vamos lá. Agora ficou melhor. Agora eu tô craque nesse trem. Então veja bem, 50 milhões de pessoas morreram com a peste negra na Europa, tá? Essas estimativas aí entre 1/3 e metade da população da Europa. Bom, quais algumas questões que eu gostaria de salientar? Então, a primeira doença veio da Ásia, adentrou principalmente pelos portos italianos, contaminou o continente inteiro, um continente, né, onde as questões sanitárias são as piores possíveis, onde as cidades estão abarrotadas, onde você não tem uma política de saúde pública, onde se toma um banho por ano, né, tal. Esses são alguns fatores que eu levantei. A peste é transmitida do rato para o homem, né, uma bactéria chamada Yersinia pestis. Tem dois tipos de peste, né, a peste bubônica, aquela que dá inchaço nos axilas, nos gânglios e na virilha, e a peste pneumônica, essa que é transmitida mesmo aí, através dos fluidos corporais, a tosse e tudo mais. Muito bem. Outro problema que eu quero destacar na Europa, que contribuiu muito para esse desastre, para essa pandemia, é a questão que envolve a medicina da época. Qual era a possibilidade que o europeu tinha de lidar com a peste negra? Cara, era uma coisa assustadora, espantosa. O europeu não estava minimamente preparado. Claro, nós estamos falando de uma doença que chegou na Europa e no primeiro momento as pessoas nem sabem qual é o elemento causador da doença. Então como é que você começa a tratar um paciente de uma doença que você não sabe nem, né, a origem, de onde ela provém. Então várias interpretações equivocadas. Tem alguns eventos históricos assim absurdos, por exemplo, tem alguns europeus achavam que a doença era culpa dos judeus, porque os judeus contaminaram as águas da Europa, de maneira que você bebesse aquela água contaminada, você contraía a doença. Nem preciso te falar que isso vai resultar num movimento chamado caça aos judeus, né? Os judeus que já eram naturalmente perseguidos durante o período da peste negra, muito mais, porque será atribuída a esses judeus, o motivo da doença. Você tem narrativa, como nesse livro aqui, esse livro é muito legal, chama A Assustadora História da Medicina, tá? O autor é o Richard Gordon, claro, e a editora é a Ediouro. Vocês que estão me ouvindo, muitos dos meus alunos aí, futuros médicos e médicas, né? Seria bem legal ter um livro desse na sua prateleira, lá na sua biblioteca particular, né? Pra você entender como é que a medicina evoluiu até chegar aos dias de hoje. Então esse livro, esse autor, ele diz isso, né? Que num dado momento as pessoas culpavam os gatos, né? Achava que a culpa era dos gatos, que eram os gatos que transmitiam a doença. Então o que vai acontecer? Matança de gato na Europa. E aí é que está o cross, né? Porque nós sabemos que o transmissor é a pulga do rato. E aí você mata o gato. O que acontece? A população de rato na Europa explode. E a doença explode junto, né? Então essa questão, isso é muito, muito legal da gente salientar, da gente não lidar de forma irresponsável, até mesmo ignorante, com uma pandemia, né? Uma pandemia não é uma coisa qualquer. Então o europeu ele não sabia como lidar, e muito mais por não saber mesmo. Claro, achava que eram os judeus, depois achava que eram os gatos, usava como mecanismos de tratamento, por exemplo, rezas, né? E é um problema você usar o mecanismo da reza, né? Do elemento religioso. Por quê? Porque numa doença como essa, nós sabemos, quanto mais próximas as pessoas estão, maior vai ser o impacto da doença, como o coronavírus. Como o coronavírus.
A grande questão do coronavírus é evitar a aglutinação, é evitar os movimentos aí, né, coletivos. Você vê todo o esforço do mundo, né? Hoje eu estava vendo algumas manchetes, e você também, países inteiros parados, assim, o metrô de Nova York sem uma única pessoa dentro e tal, uma coisa impensável alguns meses atrás, mas é isso, esse é o melhor remédio para você lidar com a pandemia, claro. Então, esse europeu não tem nada disso, ele se aglutina nos mosteiros, nas igrejas, nas catedrais, vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo, porque a peste negra, nesse contexto histórico que nós estamos dando, século XIV, ela tem um agravante em relação ao coronavírus. Porque o coronavírus hoje, ou antes dele, o H1N1, o H5N1 e tal, esses vírus variáveis da gripe, da influenza e tal, eles têm uma alta transmissibilidade, mas eles têm uma baixa letalidade. Né? É verdade, a gente sabe disso. A transmissibilidade é muito alta, a letalidade dele é bem mais baixa. Né? A peste não. A peste negra tem uma altíssima, no contexto nós estamos estudando, ela tem uma altíssima transmissibilidade e uma altíssima letalidade. Era quase uma sentença de morte. Alguém que contraiu a peste negra vai morrer. A perspectiva era quase mais superior a 80%. Então, veja bem, então as pessoas usavam esses mecanismos, rezas, benzeções, ervas, essas coisas que por aqui ainda utilizam, medidas meio que desesperadas, certo? Então, essa coisa das crenças, das crendices, isso atrapalhava muito os médicos da época. Os médicos eram os verdadeiros heróis, né? Porque sem ter muitos recursos, ou quase nenhum recurso, tinha que lidar diretamente com o contaminado, desenvolver algumas máscaras, vocês devem ter visto assim através de algumas gravuras, máscaras que parecem homens-pássaros, né? Com o nariz bem grande, à la Milton, né? Máscaras para distanciar o médico do paciente e tal. E eles estavam ali na linha de frente para tentar resolver isso. Muitos foram, obviamente, contaminados e morreram também, como hoje você tem acompanhado alguns casos de médicos e enfermeiras, pessoas que estão na linha de frente, que se contaminaram e que também foram vitimados pela doença, né? Então, esses aspectos da peste negra, tá? A questão sanitária, a questão da medicina da época, a questão religiosa. Tem um outro agravante que você pode salientar, caso alguma conexão seja feita com você aí, né? Entre passado e presente, que é o papel da religião, né? A religião é muito importante, eu não vou entrar no mérito disso, mas quando você trata um problema de saúde pública a partir de uma perspectiva religiosa, isso é muito, muito ruim na história. Exatamente porque são esferas distintas. Você lida com esferas distintas. Uma é a enfermidade do corpo, a outra cuida das questões do espírito, né, e tal, da fé. Então as pessoas misturam muito isso. Isso, mosteiros inteiros desapareceram na Europa. Sabe o que é morrer todo mundo no mosteiro? O que, aliás, tem um impacto religioso muito ruim para a Igreja Católica. Porque não no imaginário coletivo, né, um padre não pode morrer, porque se ele é o representante de Deus na Terra, né, e a crença dessas pessoas é que isso é uma punição, isso é um castigo, tá vendo a mentalidade religiosa? O cara não entende que é uma doença, o cara não entende que isso tem um elemento transmissor, ele não entende que tem que tratar o doente com uma forma, né? Não, ele lida no aspecto religioso. Né? E ao lidar dessa forma, né, na concepção religiosa da coisa, espiritual, esses indivíduos eles acabam apostando que a solução virá de Deus. Se não vier de Deus, vem dos seus representantes, que são os padres, os bispos, e os abades, os párocos e tudo mais. E esses caras começam a morrer. E eles morrem numa escala muito grande, porque o mosteiro ele é fechado, ele é pouco ventilado, ele é pouco iluminado, normalmente ele é úmido, lugar propício para rato, lugar propício para uma doença como essa se propagar. Então a própria imagem da igreja se balança, porque eu estava dizendo, no imaginário coletivo, o cara está pensando o quê? Mas se o cara é um padre, que é um representante de Deus, que é o que está na frente ali da paróquia, e ele morre, Deus está punindo ele. Claro, então ele não serve para me representar, essa igreja não serve para me representar. Então isso cria alguns problemas, inclusive junto à própria imagem da Igreja Católica, certo? Muito bem. Então esse é o primeiro recorte. A peste negra, ela matou aproximadamente 50 milhões de pessoas, eu disse, 1/3 da população.
do continente europeu, e ela vai embora na mesma velocidade que ela chegou. Normalmente pandemias são assim, elas têm o seu pico, né? E depois, por alguns cuidados que as pessoas vão percebendo, porque no momento mais trágico da doença, um Deus nos acuda. O Boccaccio, numa obra chamada Decameron, ele diz que a pessoa tomava café de manhã em casa e jantava com seus entes queridos na vida pós-morte. O cara estava bem de manhã e morria à noite. Você tem relatos de que os corpos, o número de mortos no dado momento era tão grande que não tinha como sepultar os mortos. Até porque o próprio coveiro, né, vamos usar a figura do coveiro, morreu também. Então, é uma coisa assim, espantosa que aconteceu na Europa. E na mesma velocidade que a doença veio, atingiu o seu pico, dizimou, naturalmente ela vai separando as pessoas vão entendendo que um contaminado contamina outros, isso depois de tantas cabeçadas e tal, e a doença começa, obviamente, né, a epidemia começa ao seu refluxo. Então, são 2 anos, ela matou proporcionalmente mais do que a Primeira Guerra Mundial matou na Europa, para você ter uma ideia. Não estou falando em números absolutos, falando em números proporcionais, né? Aliás, ela matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque matou 1/3 da população do continente. Perfeito? Então esse é o nosso primeiro recorte. Levei uns 20 minutos para a peste negra, para não ficar tão cansativo. Vamos ao nosso segundo recorte, tá? Para depois a gente amarrar nossas ideias aqui. O segundo recorte que eu trago para você é mais irônico e ao mesmo tempo, se não fosse tão trágico, seria uma coisa assim, bem de coincidência mesmo, que é a gripe espanhola. A segunda maior pandemia da história. Aliás, em números, agora sim, em números absolutos, a gripe espanhola matou mais do que a peste negra no mundo. Porque a peste negra, né, ela praticamente se concentra na Ásia, de onde ela surgiu, e na Europa. Né? A gripe espanhola, ela contaminou o mundo todo. Ela realmente foi uma pandemia de proporções muito maiores. Agora sim, nós estamos tratando de uma doença que é uma variável do influenza, né? Alguns autores falam que é o próprio H1N1, né? Essa junção de vírus humanos de porcos, por exemplo. A gripe espanhola, ela matou agora sim metade da população do planeta. Tem noção disso? É uma coisa assim, espantosa. Tem noção disso? O nosso planeta hoje, nós temos aqui 7 bilhões de pessoas. É como se a gripe espanhola tivesse matado, nos dias de hoje, 3 bilhões e meio. Uma coisa impensável o negócio dele. Na verdade, a gripe espanhola, e eu estava falando da ironia, antes de continuar aqui, eu estava falando da ironia porque a gripe é de 1919. Na verdade, ela começa em 1918 na Europa, ela vai chegar aqui no Brasil em 1919. Claro? E nós estamos, o coronavírus começou em 2019, olha só, exatamente 100 anos depois, é uma coincidência, não quero dizer nada com isso, é apenas uma coincidência, 100 anos depois, né, de 1919 para 2019, no Brasil está chegando de fato em 2020, você tem a gripe espanhola. Né? A gripe espanhola, ela adentra, na verdade, através da Espanha, só molhar aqui o bico. A gripe espanhola, ela leva esse nome de espanhola, mas ela, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos. Ela surgiu nos Estados Unidos e ela foi propagada com muita velocidade, porque qual é o contexto? O contexto é a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola, veja, 1918, que é o auge da gripe, né, é o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Então, soldados contaminados, e soldados se deslocam de um campo de batalha para outros, soldados se deslocam de um continente para outro, né? Então a gripe espanhola ela surge no contexto da Primeira Guerra Mundial, que também deve ser considerada as questões sanitárias, né? Tudo aquilo que envolve uma guerra mundial. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra de trincheira, né? Então a vida dentro de uma trincheira é uma vida subhumana. Esse cara não toma banho, esse cara não tem acesso a nada. Esse cara se alimenta muito mal, esse cara está sujeito a uma série de implicações. Então a gripe adentra dentro desse contexto. Normalmente assim, em épocas mais vulneráveis, né? Em época em que o sujeito está muito mais propício e tudo mais. Então ela surge nos Estados Unidos e se propaga por todo o continente, por todo o mundo, na verdade, raríssimas exceções, dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. Ela é chamada de espanhola
porque a Espanha foi quem primeiro propagou essa doença, porque então ela passava meio despercebida, porque como é que você vai saber que o cara morreu, né, com fruto de um ferimento da guerra, ou de uma implicação da guerra, qualquer que seja, ou morreu de uma determinada doença específica que tem um padrão e tal. Até isso ser visto, vitimou muitas pessoas, milhares delas, milhões delas. Então a Espanha foi quem primeiro percebeu, até que a Espanha não está na Primeira Guerra Mundial, ela não está envolvida diretamente na guerra. Então ela tem muito mais condições de fazer esse acompanhamento, de ter encontrado um padrão e tal, ter divulgado isso para o mundo todo. Por isso ela é apelidada de gripe espanhola, certo? É uma doença que matou, os números são variáveis, né? Porque se você estima aí, ela matou, ela contaminou metade da população do planeta, e aqui eu faço uma ressalva, né? Faço uma ressalva aqui, eu disse que ela matou, não, ela contaminou metade da população do planeta. Vamos lá. Aquele número que eu fiz de 7 bilhões para 3 bilhões e meio é contaminados. Mortos, na verdade, 50 milhões, 70 milhões. Esses números, sim, são variáveis, né? 50, 70 milhões. A peste, em números totais, 20, 30 milhões, um terço do continente europeu, certo? A gripe espanhola, 50 milhões, 70 milhões. Esse é o número, né, que oscila. Eu tinha dito que ela matou, não, ela contaminou a metade da população do planeta e matou desses contaminados 70 milhões. Está feita aqui a minha correção, ainda bem que eu vi, senão eu ia ficar muito frustrado se eu tivesse percebido isso depois. Mas enfim, então ela contaminou metade da população do planeta, e dessa metade da população do planeta, algo em torno de 600 milhões de pessoas contaminadas, coisa de 50 a 70 milhões morreram, certo? Essa doença chegou no Brasil. A gripe espanhola chegou no Brasil. A peste negra não fizemos conexão nenhuma, porque, né, o Brasil não estava inserido ainda naquele contexto histórico. Mas a gripe espanhola chegou, porque o Brasil participou. Inclusive o Brasil mandou uma comissão médica, né, para assessorar trabalho de campo na Europa, enfim, militares, né, nas alianças que o governo brasileiro à época estabeleceu. Nós mandamos uma comissão médica de enfermeiros e médicos para fazer suporte mesmo num campo de batalha, né, durante a Guerra Mundial, e essas pessoas foram contaminadas e trouxeram para o Brasil a epidemia, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo. Cara, o Brasil de 1918 não estava minimamente preparado para receber uma doença. Na verdade, assim, se for pensar bem, uma pandemia desse porte, a sensação é que ninguém está preparado, né? Essa é a sensação que nós temos. Em 1918, o Brasil não tinha a menor possibilidade, né? Nós vivíamos uma república velha, nós vivíamos aí um país em que as próprias instituições eram muito frágeis, né? Os meios de comunicação que nós tínhamos eram muito restritos, né? Educação é uma coisa que é fundamental num momento como esse, e era como é ainda hoje, privilégio de pouquíssimos, né? Então, ela chega no Brasil, é uma curiosidade, né? E aí uma ironia trágica comparando ao que acontece hoje. Ela não foi levada muito a sério, aí é uma conexão legal para você fazer, porque você acompanhou o atual governo e alguns membros da sua equipe. Não estou falando do ministro da Saúde, que tem feito um trabalho muito competente, ou pelo menos tem tentado fazer, as secretarias de saúde dos estados, que também, a meu ver, tem feito um trabalho bacana, como a Secretaria de Saúde aqui de Goiás, né, que acabou suspendendo as aulas, os eventos coletivos e tal, né, trabalhando muito mais a ideia da prevenção, porque essa é a principal arma. Então não é isso que eu estou dizendo, mas você ouviu também como foi, por exemplo, a aparição do Bolsonaro ontem no evento, né, de apoio a ele em Brasília. Aquilo foi de uma completa irresponsabilidade, porque o presidente não é uma pessoa qualquer, ele é o mandatário maior do país. O presidente, quando vai a público e pega na mão das pessoas e faz selfie, e enfim, né, e claro, aquela coisa toda, e toca essas pessoas, e ele tá passando a mensagem para o país de que ele não está dando a mínima para isso, né? O próprio presidente, que pode estar contaminado, tem uma nova contraprova a ser feita aí, a primeira deu positivo, a segunda deu negativo, tem que esperar um tempo para fazer um outro e tal, e se ele realmente tiver contaminado, ele estava ali contaminando as pessoas, ou vice-versa. Então, assim, é de uma irresponsabilidade absurda
Os aliados estão chocados, não é? Não são os opositores, né? Os antigos aliados e até alguns dos atuais aliados estão perplexos, né, com a conduta do Bolsonaro, tudo em nome na minha concepção, de um populismo barato, essa coisa de rede social, de querer dizer que... E, sobretudo, a aparição diante de um evento antidemocrático, né? Um evento que está ali se manifestando contra o Congresso, contra o STF, contra os veículos de comunicação, contra a imprensa, enfim, em favor de intervenções militares. Por si só já seria um equívoco tremendo aparecer num evento como esse e num governo democraticamente eleito que faz uso das prerrogativas da democracia, né? Aparecer num evento como esse, por si só seria um equívoco tremendo, que dirá num contexto como o atual. Então, naquela época, 1918, como agora, 2020, 1919 no Brasil, o 2020, num primeiro momento, a pandemia chegou e nós não estávamos minimamente preparados. Para você ter uma ideia, o presidente brasileiro da época tinha acabado de ser eleito, Rodrigues Alves, tinha governado a primeira vez lá em 1902, e ele tinha acabado de ser eleito para o seu segundo mandato em 1918, mas ele foi eleito, passou mal, adoeceu e morreu em janeiro de 19, nem tomou posse. O presidente da República do Brasil, em 1919, Rodrigues Alves, morreu de gripe espanhola. Então, para você ter uma ideia da gravidade que foi no Brasil a gripe espanhola. Essa doença matou no Brasil, né? Deixa eu pensar bem nos números aqui para não ter que refazer depois e você não ter que apagar aí. Essa doença matou no Brasil, só em São Paulo, Rio de Janeiro, aproximadamente 20 mil pessoas. E esse número não é maior porque é um Brasil de 1919. É um Brasil rural, né? Hoje o Brasil é um país urbano. Hoje a maioria da população brasileira concentra-se nas cidades. Naquela época, a maioria da população estava no campo. Você sabe muito bem que estar no campo diminui a propagação, e muito, né, a propagação de uma pandemia. Então, morreram 20 mil brasileiros entre São Paulo, só São Paulo e Rio de Janeiro. Esses números aí são difíceis de registrar, até pelo contexto da época, mas eu já li autores falando aí em 50 mil mortos no Brasil. 50 mil. Veja bem, se eu falasse para você hoje que o saldo do coronavírus no Brasil, sei lá, daqui 2, 3, 4 meses, foi de 50 mil mortos, seria um espanto, né? Seria uma loucura, 50 mil pessoas. É um número significativo, claro, é um número muito grande, né? Você imagina isso em 1919. E assim como aconteceu na Europa medieval, todas aquelas dificuldades que o europeu teve de lidar com a peste negra, com religião, com paliativos, com remédios paliativos. Isso aconteceu no Brasil também em 1919. As pessoas não só não sabiam lidar com a doença, como não tinha tratamento. Não tinha e não tem, né? Na verdade, a gripe não tem tratamento. Claro, a gente trata os sintomas da gripe. Então, naquela época, o cara usava canela, o cara usava cânfora, o cara usava óleo de eucalipto, o cara usava extrato de quinino. Quinino, uma coisa que tem naquele refrigerante da Antártica, o nome daquilo, água tônica, horrível, você toma aquilo, parece que está tomando, horrível, chá de boldo. Aquilo é quinino, é extrato de quinino. Aquilo foi o remédio mais utilizado para combater os efeitos da gripe espanhola no Brasil. O presidente chegou a fazer propaganda, o presidente Rodrigues Alves funcionou como uma espécie de garoto propaganda de algumas empresas que vendiam a bebida, né, baseada no extrato de quinino, que era um produto usado para tratar a febre amarela, os efeitos da febre amarela, até com certo êxito. Então, foi o produto mais usado. Além disso, aqui no Brasil, muitas rezas, essa coisa do país católico, né? Essas romarias, e aí é um desastre. Aí voltamos a falar do que aconteceu nos mosteiros europeus e aconteceu no Brasil. As pessoas se aglomeravam nas igrejas, né, para suas romarias, para suas rezas, para suas benzenções, e aí a contaminação só alastra, né? E resulta nesse número de mortos, que oficialmente entre Rio e São Paulo, que é o que é bem mais notificado, quase 20 mil, 19 mil pessoas, e a título de Brasil como um todo, esse número pode ser muito maior, como eu já disse, alguns autores cogitam até 50 mil mortos. Legal? Então isso a gripe espanhola no Brasil de 1918, 1919, para ser mais preciso. Tudo bem? Então temos 2 recordes. Muito bem. E eu agora, já há quase 35 minutos, 40,
e tem uma galera firme aqui comigo, 97 pessoas das 103 que continuaram, tá bom, que começaram, né? Tá muito bom, subiu para 99, ó, 102, 102, 103, pronto, chegamos, aí tá todo mundo de volta. Então, assim, parabéns para você que está aí me acompanhando, né? Então, para a gente finalizar, depois desses 35, finalizar a minha fala, e eu abro um pouco para perguntas nessa nossa interação, nos 20 minutos restantes, hoje, qual é o cenário hoje? Gente, vocês estão acompanhando aqui agora, as informações são bem mais fartas, você tem isso ligando a TV, você tem isso ligando rádio. Hoje eu iria dar aula numa escola, né? E as aulas foram suspensas pelos próximos 15 dias, não é luxo, né? Até numa brincadeira aí, eu ouvi alguém falando no Zap que professor acabou recebendo férias antecipadas. Não, não é férias, é quarentena, né? O epicentro da doença é a Europa, também uma doença que começou na Ásia, China, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, né, Singapura, Malásia, mas que chegou na Europa pela Itália principalmente. A Itália foi o grande epicentro dessa crise europeia, fazendo essa conexão lá com a peste em 1350. E a Itália está pagando um preço muito caro, até porque o italiano, num primeiro momento, se você não acompanhou, vale a pena se dar uma olhadinha nas matérias recentes, o italiano não deu à pandemia a devida atenção, a devida relevância. As pessoas estavam na rua do mesmo jeito, as pessoas estavam tocando a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo não fosse atingi-las. E só de ontem para hoje, mais de 360 pessoas morreram na Itália. Então, assim, é uma pandemia. Quanto mais aglutinadas estiverem as pessoas, mais ela vai se propagar. Essa epidemia, essa pandemia, ela tem uma altíssima transmissibilidade, né, conforme nós já falamos. E essa pandemia chegou no Brasil. Primeiro com pessoas que tinham viajado para a Europa, né, inclusive na Itália, e trouxeram para cá. Cara, no Brasil eu vejo um problema seríssimo. Muito embora eu ressalto, na minha opinião, todas as campanhas que o Ministério da Saúde vem fazendo e as secretarias estaduais e municipais vêm fazendo. Eu quero aqui ressaltar que, na minha opinião, vem fazendo um bom trabalho. Mas o Brasil é assim, né, cara? O brasileiro, ele não é um cara de regra. Isso tem a ver com, sei lá, a nossa formação. Nós não respeitamos o sinal vermelho, nós não respeitamos a vaga do portador de necessidade, nós não respeitamos a fila, nós não respeitamos nada e não respeita uma quarentena, né? Então, você olha imagens de Nova York, hoje não tem ninguém na rua, você olha em Roma, não tem ninguém na rua, você olha na Alemanha, em Berlim, não tem ninguém na rua. Eu andei por Goiânia hoje, pertinho aqui, para ir a um mercado, comprar algumas coisinhas, com aquele cuidado de não chegar perto de ninguém. A gente fica, né, claro, envolvido com o processo de não pegar na mão de ninguém e tudo mais, de usar álcool gel, de tentar ser o mais breve possível, pontual mesmo, para resolver essa questão. E eu passando aqui, comentei com a minha esposa, com a Andréia, que os ônibus estavam lotados. Eram umas 5h30 da tarde, um pouco antes de eu chegar aqui, os ônibus estavam lotados. Eu fico pensando, quer dizer, as pessoas não estão levando isso a sério. O próprio manifesto pró-Bolsonaro ontem mostrou, né, em todos os veículos de comunicação, senhoras, que é o público mais vulnerável, senhoras, senhorzinhos ali com idade, né, avançada ali e tal, como se isso não tivesse relevância. Até o Ronaldo Caiado teve uma fala que eu obrigado a dizer que eu concordo com o Caiado em alguma coisa. Até agora eu não concordava em nada com o Caiado, mas sou obrigado a dizer que o Caiado ontem foi pertinente no que disse. Eu sou médico, antes de ser um governador, eu sou médico, e o que vocês estão fazendo é uma irresponsabilidade, e é mesmo. Então, o brasileiro, o goiano, ainda não entendeu a dimensão, né? Eu tenho ouvido alguns analistas aqui, até falei para alguns colegas compartilhando aqui em redes sociais, nós teremos um boom no Brasil. Resta saber como é que a sociedade brasileira vai lidar com esse boom. Tomara que não seja o pico que deu na Itália, até porque nós não temos infraestrutura para isso. O Brasil não está preparado para isso. Você imagina que a Itália, que é um país que é uma das 6 economias do mundo, né? E está passando o perrengue que está passando. Você vê, não tem leito praticamente. A Itália está tendo que fazer tendas improvisadas, uma coisa assim. Você imagina o nosso sistema de saúde, que muito embora nós temos um ponto positivo que os italianos não têm, que é o maior sistema de saúde pública do mundo, sistema universal de saúde, que é o SUS,
né? Ninguém tem um sistema tão universal como nós temos, então temos esse ponto a nosso favor. Eu sei que outro dia tinha uma galera criticando a coisa pública, dizendo que tem que privatizar tudo mesmo e que essa coisa da saúde pública é só cabide de emprego. Pois bem, então ainda bem que não, né, não deu tempo desses governantes neoliberais acabarem com o SUS, porque é o que vai salvar muita vida. Porque a rede privada não tem condições, não tem leitos, vamos falar numericamente falando, não tem leitos para receber todo mundo. Essa doença ela dá uma síndrome grave de respiração, uma síndrome respiratória grave, né? Para os mais idosos, para os mais vulneráveis, para grupos que se enquadram nos chamados grupos de risco, e você precisa ter leitos, você precisa ter UTI, você precisa ter respirador, você precisa ter mecanismo, e nós sabemos que não temos. Então, assim, o Brasil vai ter que, o povo brasileiro tem que enquadrar o mais rápido possível. Você que está me ouvindo, né? Eu sei que você, por ser uma pessoa que estuda, que é educado, que está preparando para o Enem e que sabe de tudo que você já sabe na sua tenra idade, você sabe que não é para brincar com uma pandemia como essa. Claro, isso não é brincadeira. Tá? Muito embora os efeitos dessa doença sejam brandos em mim, em você, elas são letais para o seu avô, para a sua avó, para o seu mais idoso, para as pessoas que têm, imagina, diabetes, que tem um número muito grande de diabéticos no Brasil, hipertensos, obesos, né? Pessoas que têm uma série de idosos, obesos, hipertensos, com doenças cardíacas. Então, assim, é uma questão de solidariedade, de empatia, de preocupar com o outro. Está nos faltando isso. Talvez, né, a lição que está por trás de tudo isso para nós seja isso, é entender que eu não estou sozinho numa comunidade, eu não estou sozinho aqui. Uma vida em sociedade implica dizer uma vida na coletividade. A minha liberdade começa ou termina onde começa a do outro, não é isso? Em que uma vida coletiva muitas vezes vai ter que abrir mão de prerrogativas suas em detrimento de uma vida social, né? Um estado de sociedade, né? Então essa é a questão que nós temos que nos perguntar, né? Com relação ao Brasil, né? Qual será o nosso comportamento? Eu efetivamente vendo os ônibus de Goiânia hoje, vendo as manifestações pró-governo ontem, vendo a conduta do próprio presidente, como eu já falei, uma conduta não só imprudente, mas irresponsável, eu temo pelo pior, né? Espero que as medidas preventivas realmente façam efeito. Parabéns a todos aqueles que entenderam a necessidade da quarentena. Não é férias, né? Estamos confinados, na verdade, mas tomara que os efeitos sejam bem menos danosos do que já aconteceu e vem acontecendo em outros países. Perfeito? Então, peste negra, 1350, gripe espanhola, 1918, chegou no Brasil em 1919, e o coronavírus, né? Algumas similaridades aí que você poderá se apropriar numa roda de debate, num texto, num argumento, ou seja lá onde você pode usar isso aí. Tá legal, meus queridos? Tá beleza? Só mais um comentário. Veja bem, né? É meio frustrante para o historiador que nós não tiremos lições do passado. A história ela tem uma função social fantástica, que é a de autopreservação da sociedade. Claro, é a memória do passado sendo utilizada para que nós não cometamos no futuro ou no presente os mesmos erros cometidos no passado. É preciso tirar lições da história, né? Ontem à noite eu passando por aqui, perto de casa, algumas igrejas, né? Sem citar denominações, lotadas. Então, as pessoas continuam indo nas igrejas. Eu vi algumas ideias interessantes, por exemplo, claro, que o chamado culto online e tal. É isso, a gente precisa encarar a pandemia com a gravidade que ela tem. Ela não chegou ainda. Em Goiânia, até ontem, eram apenas 4 o número de positivos, né, daqueles já contaminados. Ela não chegou. O pico dessa pandemia é daqui semana que vem, o final dessa semana que vem, ou talvez a outra, é que nós de fato saberemos. Então, todo cuidado é pouco, não menospreze. Uma pandemia não negocia com ninguém, a morte não escolhe ninguém. A Europa morreu nobreza, morreu clérigos, morreram camponeses, morreram reis, morreram duques e barões, porque uma pandemia não respeita título, ela não respeita absolutamente nada disso, claro? Não se negocia com um vírus, tá? Então coloque isso na sua cabeça. Perfeito?
Bom, de mais a mais, eu quero agradecer os 94 alunos que ainda estão comigo, alunos e colegas e filhos e parentes e todos aqueles que aqui estão. Dizer que para mim foi um prazer enorme. Claro, fica mais uma vez a dica para você. A assustadora história da medicina é, de certa forma, assustadora, claro, mas que bom que ela nos trouxe aí possibilidades de chegar ao século XX com muito mais arsenal para combater esse nosso inimigo histórico desde sempre, né? Vírus, bactérias, seja lá o que for. Tá legal? Então vou abrir aqui agora para você, nesses nossos 10, 15 minutinhos, para que você me faça aí, caso interessado, seus comentários. Tá legal? Muito bem. Estou à disposição. Aí agora voltamos a ler aqui os seus chats aí. Muito bem. Uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Visualizar. Caraca, chegou atrasadíssimo. Obrigado pela aula, professor. Colégio Protágoras Rio Verde estava aqui comigo. William, William, meu brother, que bom que você me acompanhou aí. Lívia, excelente aula. Melhor professor de história, espetáculo de aula como sempre. Babi, obrigado. Cadê as perguntas aí? Madu, obrigado pela aula. Giovana Barreto, top demais a aula. 87 pessoas ali, obrigado pela disponibilidade. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aí, vai me acompanhando aí nas redes sociais, no meu canal, essa aula gravada, eu vou disponibilizar ela lá no YouTube, se tem alguém que não viu e tal, que pode ser útil, vir a ser útil, né? Vai estar lá no meu canal, o curso da história no YouTube. E você sabe também, meu aluno, quem me acompanha, que eu tenho todas as videoaulas gravadas lá no portal do Hotmart, e você vê o link dele lá, tanto no meu site, professorjeová.com, ou no YouTube, o curso da história, ou no Instagram, tá? Bom lá. Obrigado, sua forma de pensar é maravilhosa, muito obrigado. Boa noite, professor, ótima aula. Alguma expectativa pessoal de impacto econômico? Boa. Eu ia falar isso, cara, esse é um efeito colateral. É uma pergunta aqui da Letícia. Letícia Deliberale. Que bom, Letícia. Impactos econômicos. Eu tinha que ter comentado isso, mas temos 88 alunos aqui ainda. Esse é um efeito colateral imediato. Então, nós temos um PIB que não cresceu o ano passado por uma série de questões econômicas, né, por uma série na minha concepção, de política econômica equivocada por parte da atual equipe econômica e da anterior também, né? Então, assim, eu acho que isso vai ter um custo muito alto para a economia brasileira esse ano. O Brasil precisava de um crescimento significativo, assim, vamos dizer, o dobro do cresceu, até porque não cresceu nada o ano passado, foi 1,1%, precisávamos crescer 2%, 2,5%, para gerar emprego, para gerar renda, para gerar consumo, para o comércio vender, para a indústria produzir, para a cadeia funcionar, mas enfim, eu creio que isso vai ter um impacto econômico muito grande. O governo vai ter que criar um plano econômico aí de socorro emergencial, coisa que ele não fez ainda. Mais uma crítica ao atual governo, né? O Paulo Guedes chegou a cogitar alguma coisa a respeito de FGTS, de liberar o saque, de promover algumas linhas de crédito via Banco do Brasil, Caixa Econômico, mas eu acho pouco. Você vê que o plano que o Trump lançou lá emergencialmente são de mais de 3 trilhões de reais, né, para aquecer a economia americana, assim a França, assim a própria Itália. Então o Brasil vai ter sim, Letícia, impactos econômicos. Outro impacto econômico que nós veremos é uma crise de desabastecimento. Claro que num primeiro momento é totalmente desnecessário, nós não precisamos disso, mas é a histeria coletiva, né? O país em que as pessoas se mobilizam, muitas vezes funcionam como efeito manada, né? Então eu acho muito ruim isso, né? Mas é um efeito econômico que nós sentiremos, sim. Setores de serviço que vivem fundamentalmente da prestação de serviços, né? E tudo mais. Outro evento, outra coisa, que pegando uma perguntinha aqui, né? A Lívia está falando aqui, aumentar o Bolsa Família. É isso, Lívia, na verdade, essa solução econômica, ela está posta. Não tem como você tirar o país de uma situação econômica recessiva se você não aumentar a capacidade de consumo da sua sociedade. Isso existe. Isso nunca existiu na história. Claro, a maior crise econômica da história do capitalismo aconteceu nos Estados Unidos, claro,
que é a crise de 29, e a solução foi o quê? Foi distribuição, foi auxílio-desemprego, foi o governo subsidiando. Então você tem razão, se não aumentar a capacidade de consumo via Bolsa Família, via linhas de crédito, via crédito consignado, via tudo aquilo que, de certa forma, o governo Lula fez para lidar com a crise de 2008, e ele foi bem sucedido em relação a isso, né? É o que nós deveríamos fazer. Eu estou vendo aqui, meu tempo de Instagram está acabando, 20 segundos. Agradeço a todos vocês e voltaremos a falar sobre outras temáticas assim que possível ainda essa semana, que é uma forma da gente interagindo e matando saudade da sala de aula. Legal? Obrigado a você, Edmar, obrigado ao Leandro, obrigado ao Murilo Machado, a todos vocês. Nosso tempo acabou.